Concurseiros de todo o Brasil, seja muito bem-vindo ao nosso curso de revisão em exercícios aí para o concurso da UFMS, né, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, para os cargos de técnico administrativo aí, que também servem para outros concursos, tá? A base é a mesma aí, beleza? Olha só, dentro do edital lá, na parte de conhecimentos específicos, a gente tem noções de hardware, noções de sistemas operacionais, editor de texto, editor de planilhas eletrônicas, internet e segurança. Vai vir misturado com outros tópicos do edital que estão lá, que eu nem li, só li a parte de informática mesmo, beleza? Mas para isso é importante ter uma noção. E olha só, já começamos, vamos começar com o nosso primeiro tópico aqui, né? Que é o tópico de hardware. Vamos dar sequência aí para as questões. E olha só, primeira questão, antes de resolver a questão, vamos passar um pouquinho da teoria, só dar aquela revisada básica, para poder ficar mais simples de resolver. Dentro da parte de hardware, a gente sabe que hardware é toda aquela parte física, toda aquela parte do computador que a gente pode tocar, palpável, beleza? E aí a gente tem os dispositivos externos do computador. A gente tem um mouse, a gente tem um teclado, a gente tem um monitor, a gente tem impressora, a gente tem um scanner, beleza? E aí a gente tem os dispositivos de entrada e os dispositivos de saída, que eles podem vir representados nas questões assim, ó, dispositivo de entrada e dispositivos de saída. Quem são os dispositivos de entrada? Eu vou desenhar meu tecladinho aqui, show, teclado da Xuxa, beleza? E meu PC, como eu não vou conseguir desenhar um PC, eu vou escrever só PC, tá? Tá representando o computador. Quando um dispositivo está enviando informações para o computador, eu falo que esse dispositivo é um dispositivo de entrada. Agora, quando esse dispositivo está recebendo informações do computador, né? Quando ele está recebendo informações do computador, eu falo que é um dispositivo de saída. Então aqui a gente coloca, vou te botar em outra cor aqui, só para ficar mais bonitinho. Ó, esse aqui está enviando. Esse aqui está recebendo. Quem está recebendo? O dispositivo. Quem está enviando? O dispositivo. E aí, quem é esse carinha aqui, ó? Vou colocar aqui um monitor de computador, por exemplo. Tá? A gente tem a telinha aqui, um monitor de computador. Como assim eu sei quem envia e quem recebe? Quando eu aperto sei lá, a tecla C no teclado, significa que eu estou enviando essa informação para o computador. Eu quero que ele imprima, que ele me mostre na tela a tecla C dentro do Word, por exemplo. E quando eu estou recebendo informações, por exemplo, o computador está enviando uma imagem para o meu monitor, que é o sistema operacional em funcionamento, no caso, que é esse aplicativo chamado PowerPoint em funcionamento, no caso, beleza? Então o monitor está recebendo informações. Quem mais recebe informações? A impressora, beleza? Quando eu envio um arquivo que eu quero imprimir, a impressora está recebendo aquele arquivo e vai imprimir ele na forma de papel, tá? Enfim, como for. E então a impressora é um dispositivo de quê? De saída, porque ela está recebendo informações. Nós também temos a figura, tá, do dispositivo híbrido. Poxa, como assim? Quem é o dispositivo híbrido? Quem é o dispositivo híbrido? É aquele que tanto entra quanto sai. Tanto envia quanto recebe informações. E quem são esses dispositivos? Olha só, vou marcar dois caras específicos aqui para você, que são caras recorrentes em concurso público, para você ficar mais claro na sua mente aí. Olha só, nós temos a impressora multifuncional e nós temos o monitor touchscreen, tá? Professor, por que eles são dispositivos de entrada e saída? Olha só, a impressora multifuncional é a figura da impressora mais um scanner. O scanner é um dispositivo de entrada, tá? Você está digitalizando um documento para enviar aquele documento para o computador. Impressora é o dispositivo de saída que recebe. Então a impressora multifuncional tem essas duas funções. Então ela é um dispositivo híbrido de entrada e saída de dados. Agora, o monitor touchscreen, ele ao mesmo tempo que recebe imagem, ele tem uma função de um teclado ou de um mouse. Quando você toca e quer acessar determinado canto da tela, ele funciona como um cursor, ou quando você digita no teclado virtual, tá? Então ele está enviando informações para o computador que você quer acessar, que você quer fazer um clique, beleza? Então essa é mais ou menos a nossa base para a parte de hardware de dispositivo de entrada e saída, e você vai ver que não precisa muito mais do que isso, não precisa ir tão longe. E agora vamos para a questão, né? Agora vai ficar moleza. Impressora é um dispositivo somente de entrada. Meu Deus do céu, não fuma maconha. Impressora é um dispositivo de saída. Só que, olha só, presta muita atenção que a banca ela é muito específica quando ela fala de impressora multifuncional, tá? Impressora multifuncional
Quando ela quer ressaltar essa parte do scanner, ela coloca impressora multifuncional. Se ela colocou só impressora, é só um dispositivo de saída, beleza? Mas mesmo aqui, em qualquer caso, ela estaria errado, porque ela falou que é somente de saída, ele seria híbrido, seria entrada e saída, mesmo se fosse impressora multifuncional. Então, A, errado. B, monitor é um dispositivo somente de saída. Lembra que a gente tem a figura do monitor touchscreen. Ele é somente saída? Não, pode ser tanto de entrada quanto de saída. Então, tá errado. Em regra, o monitor sem o touchscreen é um dispositivo de saída. Ele com o touchscreen, entrada e saída. Mas nesse caso, ele falou de uma forma geral. Todos os monitores são dispositivos só de saída? Não, tem um monitor touchscreen, a exceção. Teclado é um dispositivo somente de entrada. Perfeito, tá? O teclado não recebe informações do computador. O teclado, ele envia as informações para o computador, beleza? É um dispositivo de entrada, envia entrada, beleza? Mouse é um dispositivo de entrada e saída. Olha só, mouse é só um dispositivo de entrada, mas não de saída, beleza? Então tá errado. Webcam é um dispositivo de saída. Olha só, a webcam é um dispositivo de entrada de dados, ela está filmando você e enviando essa informação. Por exemplo, essa aula, a webcam está me gravando, a câmera está me gravando e enviando essa informação para o computador. Então tá errado, que é um dispositivo de entrada, tá? Próximo item. Olha só como o que eu falei já fica ressaltado pela banca. Impressoras e monitores são periféricos de saída. Impressora, periférico de saída, beleza. Monitor de saída, beleza, até aí tá ok. Porém, monitores touchscreen, telas sensíveis ao toque são periféricos de entrada e saída. Perfeito, perfeito, perfeito. Questão. Falou tudo que eu expliquei no item passado. Tudo que eu falo é baseado em questões, tá, galera? Não é nada inventado. Scanner e teclado são periféricos de saída. Olha só, scanner é periférico de entrada, tá? Ele envia informações para o computador. Então, já tá errado. E teclado também é um periférico de entrada. Ele envia informações para o computador. Então, errado. Impressoras e monitores são periféricos de saída. Opa, impressora, monitor de saída? É. Monitor de saída? É. São todos? São periféricos de saída? São. Ele não falou que são todos, até aí tá certo. Porém, impressora multifuncional são periféricos de entrada e saída. Perfeito. Ele só confirmou aquilo que a gente falou e especificou mais ainda, falando que impressora multifuncional é de entrada e saída de dados. Perfeito, tá? Scanner, dispositivo de entrada. Mouse, dispositivo de entrada. São periféricos de saída. Maconha pura. Tá errado, tá? Então, gabarito aí ficou 1 e 3. 1 e 3, gabarito letra D. Questão 3. Olha, a gente já falou que hardware é toda aquela parte física, mas o que vem a ser o software, né? Que é o irmão aí que trabalha em conjunto com hardware. Software é toda a parte lógica. Pronto, acabou, matou. Vamos terminar agora, vamos para a questão. Olha só, Windows é um exemplo de hardware. Pelo amor de Deus, não fuma maconha, tá? O Windows 10 é o sistema operacional. E um sistema operacional é o quê? É um software. Você pega no software, você toca no software? Não, ele está dentro do computador, está armazenado dentro de uma parte que você toca. Então, ele é um programa. Então, ele é um gerenciador de programas, na verdade, né? A gente vai ver mais isso na parte de Windows aí. Mas, ele é um software, beleza? Hardware é um componente que forma a parte física do computador. Pronto. Matei a questão já. Não tem nem o que discutir. Agora, mas vamos ver as outras alternativas. Software é composto por componentes eletrônicos e mecânicos. Maconha, tá? Software é a parte lógica, lembra? Software é parte lógica. Placa-mãe é um software instalado dentro de um computador. Placa-mãe é um hardware, pelo amor de Deus, cara, não faz isso, cara. Isso machuca meu coração ver um negócio desse, tá? Placa-mãe é o hardware, é o coração do computador, é onde todos os outros dispositivos de hardware vão se conectar ali e as informações vão transitar de forma linda, cara. Beleza? Então, errado. Software é composto apenas por componentes elétricos. Se fossem componentes lógicos, até que ia, mas componentes elétricos, pô, maconha pura, cara. Olha só, antes de resolver a 4, a gente vai voltar nela. Vamos dar uma olhadinha na tabela? Olha só. A tabela aqui, ó. Bit, tá? 8 bits equivalem a 1 byte. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Equivale a 1 byte. 1024 bytes equivale a 1 kbyte. 1024 kilobytes equivalem a 1 mega. 1024 mega equivalem a 1 giga. E 1000 giga aqui equivalem a 1 terabyte, tá? Associação a gente faz aqui, ó. Beleza? Se tiver dúvida, tá? Você consulta a tabelinha.
Para a gente não perder muito tempo aí na aula, eu vou direto para a questão que interessa, tá? E aí você pode fazer essas conversões em casa com mais paciência, se você quiser. Mas não é necessário, é só preciso que você entenda isso, beleza? Quem é maior e quem é menor, com isso você já mata grande parte das questões. Olha só, um dispositivo com capacidade de armazenamento de 2 GB é capaz de armazenar um arquivo de 20 KB. Olha só, 2 GB são 2.000 MB. 20 KB? 20 KB? Opa, cadê? É muito, mas é muito menor do que 2.000 MB, tá? 2.000 MB é igual a 2 GB. A gente coloca 2.000 para arredondar para ficar mais fácil, tá? 2 GB. Beleza? Então, isso aqui, ó, um dispositivo com capacidade é capaz de armazenar um arquivo sem utilizar compactação? Perfeito. É capaz sim, tá? Então, esse é o nosso gabarito. Aí, se você quiser ver cada questão direitinho e fazer essas conversões, que ele basicamente pergunta isso em todas elas aqui, ó. Quem cabe o quê? Quanto cabe em 1 tera, beleza? E aí você pode fazer com mais calma e tudo mais. Mas para nossa aula não ficar muito extensa, aí eu vou resolvendo as outras questões, beleza? E qualquer dúvida você pode mandar lá também no WhatsApp ou no Instagram, @prof. Milay, esqueci de deixar, né? Milay Farcas. Tá? Qualquer dúvida pode mandar lá também, professor, não entendi essa questão. Eu vou lá, explico de novo, mando um áudio, mando uma foto, mando um mapa mental que você precisar aí para você conseguir entender, beleza? Vamos seguir o jogo. Olha só, memória RAM. Aí dentro do computador a gente tem alguns dispositivos. A gente tem memória RAM, a gente tem a memória ROM, a gente tem o processador, a gente tem o HD, a gente tem placa de vídeo, tá? E a gente tem muitos componentes de hardware ali que funcionam em conjunto para que o computador funcione, claro. E a memória RAM, né, aqui na questão, vamos para a questão, e eu vou explicando para vocês direitinho, depois a gente chega e eu vou explicar separadamente ali o que é a memória RAM e o que é a memória ROM. Memória RAM é um dispositivo de armazenamento permanente não volátil. Olha só, permanente e não volátil são duas palavras que combinam. Olha, quando algo é volátil, quando uma memória a gente fala que ela é volátil, significa que quando eu desligo o computador, todas as informações são apagadas. E quando é não volátil, significa que elas são permanentes, beleza? Só que essa não é a memória RAM, é a memória ROM, tá? Ela que é permanente, ela que é não volátil, beleza? Então a 1 está errada. A placa-mãe é a parte do computador responsável por conectar e interligar todos os componentes do computador. Lembra que eu falei? A placa-mãe é o coração do computador, ela que vai fazer a comunicação de todo mundo, beleza? Gabarito certo, até por isso que o nome se chama placa-mãe, né? O processador é a parte de um sistema computacional que realiza instruções de programa de computador para executar aritmética básica, aritmética lógica, aritmética básica, lógica e entrada e saída de dados. Perfeito, tá? Então aí ficou 2 e 3, gabarito letra D, apenas 2 e 3. O disco SSD é mais silencioso que o SATA. Quando eu falo de disco, lembra que eu tenho um HDD, Hard Drive Disk, né? Que é o famoso HD tradicional, e tenho o SSD, que é o Solid State Disk, ou Solid State Data, né? Que é o sistema de armazenamento sólido contra o sistema de armazenamento em disco. O SSD é um componente mais moderno, mais rápido que o HD, porém tem um custo mais elevado. O SSD ele é mais silencioso que o disco SATA. Ele vai ser mais silencioso porque ele não tem disco, ele é só um chip, beleza? E é esse chip que vai salvar as informações. O disco SATA realmente tem um disco que fica girando ali, e com o tempo ele pode fazer barulho, pode arranhar, enfim, corre um risco maior, ele é mais vulnerável, beleza? Então, certo. Considerando a mesma capacidade de armazenamento, o disco SATA possui valor financeiro mais alto comparado ao disco SSD. Errado, tá? O disco SSD ele possui um custo de aquisição muito mais alto do que o HD tradicional, do que o disco SATA, né? Como ele trouxe aí na questão. Considerando a mesma capacidade de armazenamento, o disco SSD consome mais energia comparado ao disco SATA. Na verdade, o disco SSD consome menos energia do que o disco SATA, tá? Até porque não tem aquele disco, não tem um motor para ficar gerando um disco ali, ele é só o chip, poucos sinais elétricos ali vão ser enviados para ele, tá? Então, gabarito apenas 1, beleza? Tá correta. 7. Quando o computador é desligado completamente, todos os aplicativos são fechados e o computador é desligado.
Beleza. Na 7 a gente tem que o primeiro item é certo. Beleza? No momento de suspensão, no estado de suspensão, o computador permanece ligado, com baixo consumo de energia. Os aplicativos ficam abertos. Assim, quando o computador é ativado, você volta imediatamente ao ponto onde parou. Perfeito. Suspensão é isso mesmo, tá? Quando você coloca no modo suspensão, ele reduz o consumo de energia, né? Ele desliga algumas coisas. E quando você volta, os aplicativos ficam abertos de onde você parou. Isso aí é uma função da memória dos discos, né, de HD e da memória RAM, que enquanto ele está gerando menos energia, mas ainda está ligado, ele fica ali salva no último estado aqui, em que o computador parou. E quando você retorna às atividades, ele retorna de onde foi parado, tá? A opção hibernar usa menos energia do que suspender. Beleza, até aqui perfeito. Quando você reinicializa o computador, quando você liga ele de volta, no caso, ele volta ao ponto de onde estava, mas não volta tão rapidamente quanto a suspensão. E isso é verdade, tá? Então aí a gente tem que o gabarito é a letra E. 1, 2 e 3, beleza? 8. Um arquivo contendo 10 MB ocupa mais espaço de armazenamento que um arquivo contendo 1 GB. Cara, 1 GB são 1000 MB. Então, um arquivo contendo 10 MB ocupa mais espaço? Não, né? Não ocupa, tá? Errado. Um arquivo de 20 GB ocupa mais espaço do que um arquivo de 30 MB? Opa, 20 GB são 20.000 mega aproximadamente, beleza? Então, ele é muito maior do que isso daqui, tá? Então tá certo, ele ocupa mais espaço de armazenamento. Um arquivo contendo 50 KB ocupa mais espaço do que um contendo 10 MB. Cara, 10 MB são mais ou menos 10.000 KB. 10.000, eita, 10.000 KB para mais, tá? Beleza? Então, isso aqui tá errado, beleza? Então, ficamos aqui com a letra, somente a 2, né? Apenas 2, gabarito letra B, na 8. A respeito da utilização do pendrive como dispositivo de armazenamento, a alternativa correta. Pendrive é um dispositivo destinado a armazenar arquivos de texto puro, como, por exemplo, um documento de texto do Microsoft Word. Cara, pendrive você pode armazenar mídia de vídeo, mídia de áudio, mídia de forma geral. Você pode armazenar arquivos em documento, você pode armazenar arquivos executáveis, beleza? Então não é só destinado a arquivos de texto, maconha pura e item fácil, né? Com um pendrive de 32 MB é possível armazenar sem compactação 16 arquivos de 1024 TB cada. Olha só, 16 arquivos de 1024 TB. Cara, isso aqui é giga pra um cacete. Isso aqui tem muitos gigas, ou seja, é impossível essa quantidade de giga caber em apenas 32 MB, tá? Eu não fiz as contas aqui, mas é algo muito grande. Cara, tera. 1 tera, só pra você ter noção, 1 tera é igual a mais ou menos, são 1000 gigas, né? 1024 que fala na teoria, né? 1024. 1 tera tem 1024 gigas. Então, 1024 tera. Então, são muitos gigas. E 1000 megas são 1 giga. Então, não tem nem condição, não tem nem como, tá? É inviável. Com um pendrive de 32 GB, é possível armazenar 16 arquivos de 1024 MB cada. Olha só que legal. 16 vezes 1024 dá mais ou menos 1024. Vai dar mais ou menos 16. Aqui, ó. 16 GB. Vai dar aproximadamente 16 GB. Porque 1000 MB equivale a quanto? Equivale a 1 GB. Beleza? Então eu tenho 16 arquivos de 1 GB, então eu tenho 16 GB aproximadamente. Então com o pendrive de 32, é possível armazenar 16 GB? É perfeito, tá? Gabarito letra C. As outras, pendrive não podem ser formatados, errado, pode ser formatado sim. E por ser uma tecnologia nova, os pendrives não são infectados por vírus. Pelo amor de Deus, horroroso, né? Pendrive inclusive, é uma das formas mais fáceis de transportar vírus de um computador para o outro. 10. A memória RAM, memória de acesso randômico, é uma memória de acesso aleatório, beleza? E ela permite o armazenamento dos dados e programas que estão em execução. Perfeito, tá? Essa é a função da memória RAM. 11. A capacidade de memória de um computador não está relacionada ao tipo
e ao número de slots disponíveis na placa-mãe. Errado, tá? Quanto maior a quantidade de slots na placa-mãe, que é o lugarzinho onde a gente encaixa a memória, maior a quantidade de eu colocar mais memória no computador, beleza? Então, questão bem tranquila, mas é só trouxe por ser uma questão mais recente e o que está mais sendo cobrado de hardware, tá? 12. Um profissional deseja expandir o armazenamento de um computador usando tecnologia moderna, capaz de aumentar a velocidade na leitura e na gravação de dados, e consequentemente melhorar o desempenho do computador. Para isso, optou por adquirir o dispositivo a seguir. Olha só, esse aqui é um tipo de SSD. A gente tem o SSD tradicional e o SSD M.2, que é a conexão, essa conexão aqui, ó, tá? E aí a gente tem o M.2 e também temos o NVMe, que é uma conexão com uns dentinhos diferentes, assim, que vai ter, mais ou menos, tá? Mas o que muda é o tipo de conexão e o tipo de velocidade que ela tem. Essa M.2 é mais rápida ainda que o SSD tradicional. No caso aí, né, trata-se de um SSD do tipo M.2. E aqui não vale a pena a gente entrar nesses outros. Eu trouxe essa questão para você só ver mais ou menos o que pode ser cobrado aí, perguntando o que é um SSD um tipo diferente de SSD que pode cair, tá? Olha só. Observe abaixo, tipicamente encontrados em um computador pessoal, dispositivos. São dispositivos de saída. Primeiro vamos catalogar cada um. Impressora, dispositivo de saída. Mouse, dispositivo de entrada. Teclado, dispositivo de entrada. Monitor de vídeo, dispositivo de saída. Salvo se ele for o quê? Touch. Aí ele pode ser de entrada e saída. E aqui a impressora, se ela for multifuncional, ela vai ser de entrada e saída, tá? Mas no caso ele só falou impressora e só falou monitor de vídeo. Então a gente vai levar que a regra aqui, no caso a banca do concurso da UFMS, ela vai especificar, tá? Ela não vai deixar muito genérico, mas se de forma genérica sim. Só são dispositivos de saída. A questão é a impressora e o monitor de vídeo 1 e 4, gabarito letra C. Próxima questão. Sobre hardware, relaciona as colunas a seguir. Hardware interno e hardware externo. Lembra que eu falei que tem os componentes internos de hardware e o componente externo? O componente interno é aquele que vai ficar ali acoplado à placa-mãe, tá? Então, quem é um componente interno? Processador é um componente interno? Então vamos catalogar ele como 1. Externo, pendrive, 2. Impressora, externo, 2 também. Memória RAM, interno, tá? Fica associada à placa-mãe. Então, A é 1. D é 1. B é 2. E C é 2. Então, fica aí 14, gabarito letra C. 1A, 1D, isso mesmo, letra C, tá? E aqui agora, as características da memória RAM que eu fiquei de falar, tá? Após ver as questões, só para consolidar o conhecimento. A gente tem uma memória principal e a gente tem uma memória secundária. Memória principal é aquela que vai manter as instruções do computador temporariamente, antes e depois de serem processadas pela unidade lógica aritmética que a gente vai ver ali no próximo slide ali, que é uma parte do processador. É a memória que o processador precisa para acessar e para enviar dados. E ela pode ser dividida em memória RAM, que é a memória volátil, e memória ROM, que é a memória não volátil. E também temos uma memória cache, tá? Como memória principal, e essa memória cache fica dentro do processador. Memória secundária é aquela onde são armazenados dados que não podem ser perdidos com o desligamento do computador. Ou seja, o HD, um CD, um pendrive, tá? Essas são as memórias secundárias. E temos a diferença da memória RAM para a memória ROM. Primeira coisa, a memória RAM é volátil e a memória ROM é não volátil. O que significa ela ser volátil e não volátil? Significa que com o desligamento de energia, a memória volátil, a memória RAM, ela perde, ela apaga todas as suas informações. E a memória ROM, que ela não volátil, com o desligamento de energia, não afeta ela. Ela consegue manter armazenado tudo ali. A exemplo disso, temos a BIOS do computador, tá? Que é o sistema básico de entrada e saída de dispositivos. Ele que controla essa saída e entrada de dispositivos, beleza? Leitura e gravação na memória RAM. Ela tanto pode fazer leitura de dados e gravação desses dados na memória. E a memória ROM, como é uma memória mais é uma memória permanente, ela só faz a leitura, beleza? A memória RAM e a memória ROM. A memória RAM ela vai influenciar na performance do computador diretamente, enquanto a memória ROM ela não vai influenciar na performance, beleza? Ambas são memórias primárias,
tá? Ou principal. A memória RAM temporária e a memória RAM permanente. Por que eu botei regra? Porque existem tipos de memória RAM, mas isso aí é muito mais detalhado para técnico e não para área de conhecimento de noções de informática, beleza? E agora o funcionamento do processador. Agora eu vou botar só a tela aqui, para que você me acompanhe aí enquanto eu desenho aqui o funcionamento. Olha só, dentro do computador, a gente tem o processador. O processador, ele é composto aqui pela unidade de controle, pela unidade lógica e aritmética. A gente tem a função dos registradores. Eita, ficou muito grande. Vou colocar aqui registradores. Só assim, abreviado. E temos a memória cache. Aí aqui a gente tem a memória ROM e aqui a gente tem a memória RAM. Isso aqui tudo, ó, é componente do processador, beleza? E olha só, no processador, a unidade de controle ela vai fazer o quê? Controlar. Meu Deus, professor, óbvio assim, ela vai fazer o que? Controlar. Deixa eu botar aqui na tela aqui pra vocês me verem também agora. Acho que é essa aqui, essa aqui. Acho que é Ctrl 2 aqui, pronto. Tô aí na tela. Aqui, ó, essa aqui, pronto, agora eu tô na tela. Beleza, olha só. A unidade central, a unidade de controle, ela vai controlar todas as outras informações. Como assim? Vai chegar a informação, vai chegar um dado, ela vai controlar, fala, opa, vou enviar para a unidade lógica e aritmética fazer esse processo. E aí vai falar, olha, registra essa informação. E o cache vai armazenar usos frequentes. Pera, calma, vamos com calma. Olha só. Unidade lógica e aritmética cuida de quê? Da parte lógica e da parte aritmética. Aritmética. Tá? A unidade de controle vai controlar, vai coordenar todo esse processo. Os registradores são um tipo de memória aí. E aí eles vão registrar, opa, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Né? Quais são as informações que estão transitando aí na unidade de controle? Beleza? E a memória cache, por exemplo, olha só. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo clássico do teclado. Apertei a tecla C. Vai chegar na unidade de controle. Opa, unidade de controle. Opa, ele apertou a tecla C. Então ele manda para a unidade lógica aritmética, para a ULA, faz os cálculos aí binários e me retorna. Aí vai retornar para a unidade de controle. A unidade de controle vai enviar para o registrador, que vai registrar aquela informação. Opa, aconteceu isso, ele executou essa informação. E aí vai para a memória RAM. E a memória RAM salva essa informação e coloca na sua tela. Agora, se eu for apertar C de novo, o computador vai ter que fazer todo esse cálculo toda vez que eu apertar C. Aí para isso que existe a memória cache, tá? Ele deixa pré-armazenado as operações já executadas pelo computador. Beleza? Parece abstrato, né? Mas basicamente você precisa só conhecer que tem uma unidade de controle que controla, unidade lógica aritmética que faz os cálculos, a unidade cache que vai deixar aí pré-armazenadas informações já utilizadas pelo computador e os registradores que vão armazenar o que está acontecendo e quais informações estão transitando, tá? Então vamos aí para a questão. Aqui a gente agora está na 15, né? Apertar aqui. Vou botar essa tela aqui. A memória RAM é um dos componentes essenciais em todo computador. A função da memória RAM em um computador é armazenar dados de forma permanente. Ele está falando da memória RAM, tá? Memória RAM. Dados de forma permanente? Não, porque ela é o quê? Volátil. E ela é o quê? Não permanente. Beleza? Tá errado. Ser utilizada como reserva para o disco quando o espaço no disco estiver escasso. Meu Deus, também não, né? Armazenar dados relevantes ao funcionamento do sistema durante a sua operação. Perfeito, tá? Durante a operação do sistema operacional, ele vai armazenar dados relevantes. Desligou o sistema operacional,
ele descarrega a memória, zera tudo. Aumentar a memória cache do processador também não tem nada a ver, tá? HDs e SSDs são memórias primárias. Na verdade, aqui, ó, o erro tá aqui, tá? Isso aqui são memórias secundárias, beleza? Como a gente falou lá em cima. E RAM é um tipo de memória secundária. Ele trocou os conceitos. Memória ROM tem seu conteúdo escrito na fábrica e não é possível alterar este conteúdo. Perfeito, tá? 16 aí é certo a número 2. Memória cache é dividida em níveis e é sempre mais veloz que a memória RAM. Cara, a memória cache é uma das memórias mais rápidas que tem e uma das memórias mais caras também. E ela fica ali acoplada ao processador. Lembra disso? HDs são memórias voláteis, mas SSDs são memórias não voláteis. Ambos, tá? São tipos de armazenamento secundário e são não voláteis, beleza? Eu desligar o computador não interfere. Tanto é que se eu tirar o HD de um computador e colocar em outro, ele vai reconhecer aquelas informações ali, beleza? Então tá errado. O gabarito aí da 16 é a letra B, tá? 2 e 3. 17. No computador, o espaço no disco rígido usado para armazenar temporariamente dados na memória RAM, chaveando-os quando necessário. Ou seja, eu vou pegar um espaço dentro do HD e quando a memória RAM precisar, eu vou disponibilizar para ela. Isso se chama de memória virtual, tá? Questão conceitual para trazer, questão só para trazer o conceito de memória virtual, para não precisar ficar explicando tópico por tópico, mas você vê isso na prática como é cobrado, beleza? 18. A memória ROM é a memória de somente leitura e é um tipo de memória volátil. Memória RAM é não volátil. Memória ROM é não volátil, tá? Tá errada. 2. Podemos afirmar que um disco rígido é um tipo de memória não volátil. Perfeito, até aqui tá certo. Isso significa que os dados permanecem gravados nesse tipo de memória, mesmo com o dispositivo sendo desligado. Perfeito, certinho. Uma memória tipo USB, flash drive, também conhecida como pendrive, é do tipo de memória não volátil. Ou seja, se eu desligar ela, se eu desconectar da energia, ela não vai perder os dados e tá perfeito, tá? A memória RAM é um tipo de memória de somente leitura. Não, memória RAM é do tipo de leitura e gravação. Leitura e gravação, tá? Então, gabarito ficou da 18A. Vamos lá, 19. O monitor de vídeo é um dispositivo de entrada de dados. O monitor de vídeo é um dispositivo de saída. Temos um monitor que é de entrada de dados. Temos o monitor touchscreen, beleza? Memória RAM também é conhecida como memória volátil, perfeito. Disco rígido é a unidade de armazenamento, perfeito. O processador também é conhecido como memória RAM, não, maconha pura. Placa-mãe é uma grande placa de circuito onde são encaixados vários componentes, entre eles o processador, memórias, conectores e outros componentes. Perfeito, então eu tenho quantas sentenças certas aqui? Tem uma A5, tem uma 3 e tem uma 2. Gabarito apenas 3 sentenças, letra C na 19. 20. A UCP é o cérebro do computador e nesse local em que os processamentos são executados. Perfeito, tá? É através dos periféricos de entrada que é realizada a comunicação entre a UCP. São exemplos de periféricos de entrada: teclado, mouse, webcam e impressora. Tá errado, tá? Porque impressora é periférico de saída. São alguns exemplos de periféricos de saída: monitor, caixa de som, impressora, pendrive. Tá? Pendrive, lembra que ele é híbrido, pode ser tanto de entrada quanto de saída. E isso tem como objetivo permitir que o usuário receba informações da UCP3 correto. 4. Os periféricos de armazenamento são responsáveis pelo controle de acesso e gravação de dados em meios de armazenamento, tais como HD, SSD, CD e pendrive, dispositivos de armazenamento. Beleza, perfeito, todos eles são dispositivos de armazenamento, tá? A memória ROM é um tipo de memória volátil. Opa, ela é não volátil. Então aqui, ó, já tá errado, tá?
Então, gabarito aí ficou letra C, né? C? Não, é A1, A2 e a... Aí, ó, falta de... Eita, cadê meu coisa? Falta de atenção, né? Quase passei direto aqui, tá? Ele quer as incorretas, beleza? E as incorretas é a 2 e a 5. Então, 2 e 5, gabarito, letra C. Ó, eu deixei em negrito e quase passei batido aí, beleza? O programa armazenado em uma memória no hardware da placa-mãe, que é responsável pela ativação do computador quando ele é ligado. Tem a função de analisar os periféricos instalados na máquina. Quem vai fazer a checagem dos periféricos assim que você liga? Porque a primeira operação que você faz quando você liga o computador é que entra em execução é uma memória RAM, uma memória ROM, né? Memória ROM. E dentro dela tem salvo uma BIOS, que é o sistema que vai fazer a checagem de todos os dispositivos. Opa, memória RAM, você tá ok? Beleza, mouse, teclado, tudo ligado, todo mundo conectado, beleza? Então, vou dar a sequência e vou iniciar o sistema operacional, tá? Então, essa é a BIOS. 21. 22. Que diz a respeito do processador, assinale a afirmação. Assinale a afirmação verdadeira. ULA é o componente do processador que executa operações matemáticas e lógicas. Beleza, unidade aritmética e lógica. Operações matemáticas e lógicas. Perfeito, tá? E quem são essas operações lógicas, tá? É que eu falo de AND, NOT, OR na programação, ou aquelas famosas ali pra gente no concurso, famosa tabela da verdade. O ou exclusivo, se, somente se, as condicionais, beleza? Essa aí é a função da unidade lógica aritmética. Então aí, gabarito letra A, nem preciso checar as outras, tá? 23. Gabarito, a CPU é o gabinete do computador. Ó, duas coisas erradas, tá? Primeira coisa, a gente tem o costume de chamar isso aqui é só uma pegadinha, tá? A gente tem o costume de chamar o computador de CPU, tá? Mas aquela caixa toda que fica por fora é gabinete. CPU é a parte composta da unidade de controle, a unidade lógica aritmética e pelos registradores e memória cache, beleza? Então, CPU é o gabinete do computador, tá errado. CPU é o processador. Gabinete é gabinete, parceiro, beleza? Então, 23 está errado. 24. Os principais componentes da placa-mãe. Este componente corresponde a dois chips chamados de ponte norte ou norte bridge e ponte sul. Enquanto a CPU é o cérebro do computador. E este componente, que é o cérebro da placa-mãe, está definido como... Poxa, a placa-mãe tem alguém que vai coordenar todas as informações ali para que todos os dispositivos estejam em sincronia, funcionando certinho, funcionando perfeitamente. E quem faz isso é o chipset, tá? Que estão meramente para você entender o que é um chipset. Basicamente, a definição está no enunciado da questão, beleza? E a última questão para a gente encerrar aqui. A unidade central de processamento, o CP, e a unidade, ou CPU, é a unidade mais importante do sistema computacional, conhecida como cérebro do computador. Qual a parte mais importante da UCP ou CPU é responsável por selecionar, interpretar e executar as instruções de um programa? Quem executa as instruções de um programa é a unidade de controle, tá? Ele vai interpretar, executar, selecionar essas informações aí, é a unidade de controle, beleza? Lembra que a gente tem a ULA, que é a unidade lógica e aritmética, operações matemáticas. Registradores vão perguntar aí qual a informação, o que está acontecendo, e vão registrar, beleza? E temos a memória cache, que de tanto eu repetir um processo, ele vai deixar aquele processo já salvo, para que ele não faça toda aquela conta de novo. Então assim, a gente encerra aí nossa primeira lista aí de exercícios de revisão para o concurso da UFMS. Grande abraço, valeu!